correria. Semana passada eu fui para uma viagem pessoal, aí cheguei e fui para um congresso. Aí voltei hoje para Bacabal e na outra semana viagem de novo para uma reunião na reitoria, mas tá dando certo. Graças a E Deus. Eu aí, olhei, eu disse, ah, essa foto aí tá bonita, esse perfil aí. O professor viajou, foi para um lugar bom. tem que viver também, né, minha irmã? Senão a gente fica É, doido. é verdade. Até porque, assim, se a gente não vive, alguém vive a nossa vida, né, professor? Então, quem tem que viver é a gente mesmo. Se Verdade. a pessoa não estiver vivendo, alguém está vivendo a vida dela. Então, é melhor a gente mesmo viver. Eu tô doida para chegar nessa etapa bem aí, porque tô assim, me coçando. Professor, o senhor deu uma olhada no que eu Vamos lá. mandei? Naquela Vamos porcaria. lá. Cleidmar, o segundo capítulo eu ainda não li, porque eu fiquei Uhum. nessa sequência de diversas coisas, eu ainda É, não li. Mas tudo até bem. hoje, amanhã, no máximo, você recebe a devolutiva. Tá bom. É porque assim, eu me perdi para Deixa eu só me essa perguntar terceira. uma coisa, rapidinho. Você me mandou um e-mail hoje, não foi? Mandei. Aquele anexo que está lá no e-mail é a continuação do que faltava ou é tudo junto mais o que faltava? Não, é porque eu mandei a parte um, né? Porque você falou que tinha que dividir em 3, né? Aí eu mandei a parte Uhum. um do capítulo 2 e mandei hoje a parte 2. Só que, assim, eu achei que eu me perdi para fazer a parte 3, né? Porque quando eu observei, eu estava andando em círculos, porque essa última parte seria para falar já desse movimento dela, né, como um corpo receptáculo, né, no momento em que ela vai fazer a transição já para o capítulo 3, que seria a religiosidade. E aí eu fiquei pensando assim, eu acho que eu senti que me faltou uma teoria que se distinguisse das outras. Eu notei que eu ficaria andando em círculo, professor. E aí eu queria uma sugestão em relação a isso. Porque eu acho até Vamos que lá. essa terceira parte, ela pode ficar talvez um pouco menor, mas ela precisa entregar, né, assim, fazer essa transição já para o terceiro capítulo. Aí eu fiquei assim, nossa, eu acho que eu tô andando em círculos quando eu comecei a pensar, né, elaborar. Certo, vamos bem aqui. Esse documento aqui que foi enviado hoje, ele Uhum. tem aqui, esse documento aqui que foi mandado hoje, ele tem tudo do capítulo 2. Tá faltando só essa última parte, que é a parte do receptáculo, que é para fechar. Só isso. Certo. Só aquele primeiro pedaço que você já tinha mandado antes, ele está inserido Tá aqui? aí, tá. Tá no começo. Então, então eu posso ler só esse documento, né? Sim, sim. Porque tem a mesma coisa. Eu só juntei os dois, né, no mesmo arquivo. Ah, tá, pois espera aí, vamos aqui. Aí eu fiquei pensando, eu disse, nossa, eu acho que eu tô andando em círculos. Aí, como eu não sei como sair desse lugar. Aí eu preciso da sua Não, mas a gente vai ajuda. resolver. Gênero, corpo e poder, a construção identitária de Agotime. Você começou aqui como? Eu vou ler daqui a pouco, mas me Tá. diga aqui como é que tá as Na primeiras verdade, páginas. assim, Me eu fiz, apresente em é, linhas gerais. em linhas gerais, né? Eu fiz uma introdução do capítulo inteiro, né? Essa é uma dificuldade, professor. Toda vez tem que fazer assim, né? Mas para mim isso é uma novela, porque aí eu fico também, de alguma maneira, presa ao que eu vou escrever depois, porque eu já apresentei no início, né? Mas a princípio, Não, mas você diz brevemente só. aí, Ó, tá aí, ótimo esse tamanho aqui. Vai, continua. aí eu fiz uma introdução, deixa eu só me posicionar aqui para eu poder retomar, porque eu tô com um sério problema de névoa mental, né? Agora eu tô assim, agora ainda tem essa, a velhice é o diabo mesmo. Professor, viva bastante jovem, viu? Porque a velhice, não que eu tô velha, mas eu tô ficando. É horrível. Enfim, eu iniciei, como eu lhe falei, né, fiz uma introdução rápida para poder dizer do que trata o capítulo, que é justamente dessa formação da identidade dela. Aí comecei falando da realeza, né, da posição dela como rainha no Daomé,
E para poder avançar para a questão do corpo escravizado, né, que vai ser caracterizado pela travessia dela ali no Atlântico, que tem um tópico todinho do livro a respeito disso, porque o livro ele é dividido em 3 partes, assim, bem definidas, né. A vida dela no Daomé, a travessia do Atlântico e a vida dela aqui no Brasil. E aí, eu fui trazendo as autoras, principalmente porque no texto só há outro ponto, assim, e desculpa a desorganização da minha mente, que eu coloquei lá introdutoriamente que tudo seria analisado à luz da crítica integradora do Antônio Cândido, né. E aí também foi uma Certo. questão que eu senti um pouco de dificuldade de fazer. Quando eu comecei a fazer as costuras ali com as autoras, eu percebi que eu estava deixando ele um pouco, assim, de lado, negligenciando, né, o autor que eu coloquei, que seria o que enviesaria toda essa análise. Isso aí é uma coisa que acredito quando você estiver Não, fazendo a leitura, você então, vai perceber. Aí no fim, né, eu fui colocando ele mais para o final, dos textos para dizer como é que essa crítica se apresenta ali, né, que seria o quê? Pegar tudo que é social e condensar na obra, né. Então tem um uhum, elemento da diegese que aparece ali, bom, então agora ele não é mais só um elemento social, né, não é só um elemento sociológico, agora ele passa a ser ali um elemento literário. Fui tentando fazer essa costura, mas eu gostaria que o senhor desse uma analisada se não ficou, assim, muito esvaziado, né, foi o que eu notei. Eu falei: "Acho que eu estou negligenciando o Cândido", já que eu disse que ia usar a teoria dele, então porque depois eu fiquei pensando: "Bem, mas a crítica integradora é só isso, é só dizer que algo que é social se converte, em elementos literários? Será que tem mais alguma coisa que eu não consegui captar? O que era externo agora passa a ser interno, né, internalizado ali na obra?" certo. E Vamos aí, lá. Ah, uma preocupação que eu tive diante disso é porque as autoras vão trabalhando, tem uma delas, no caso, a Lauretes, parece que ela vem muito de Lauretes, né, ela parece que vem muito marxista, e eu fiquei pensando: "Caramba, talvez eu tenha em alguns momentos tentado", porque a princípio eu estava enveredando muito por esse caminho mais psicanalítico, né, de olhar a subjetividade da própria Gontimé, mas também porque aquela parte do texto exigia isso, essa parte inicial, que é para falar quem de fato ela é, né, enquanto ela pensa, enquanto ela age. E aí, na segunda parte, certo. eu já senti mais necessidade de falar dela dentro de um contexto social, né, simbólico e social, e não simbólico e subjetivo. E aí eu fiquei pensando se eu não tinha distanciado as 2 coisas, professor. Eu acho que o seu olhar pode me revelar essa minha confusão, assim. Certo. Vamos lá. O que é que eu, como orientador e como banca, espero Uhum. desse capítulo? Aí você avalia se você. Esse som tá te atrapalhando, tá? Não, de jeito nenhum. Tá não, professor. Pronto, então vamos lá. O que é que eu espero como orientador e como avaliador desse capítulo bem aqui? Se você tiver Uhum. colocado esses pontos, o capítulo tá ok. Óbvio que vai ter minha correção, balão de comentário, papapá. Certo. Mas se tiver isso, está ok. Eu Uhum. espero que aqui você traga a teoria de gênero. Eu Uhum. entendi que você quer fazer essa associação com o Antônio Cândido. O Antônio Uhum. Cândido diz que literatura e sociedade não se dissociam. Então, o que é que Uhum. você vai dizer aqui? Essa teoria integradora é pura e simplesmente, óbvio que ela tem toda a complexidade, mas o que Uhum. que ela diz? Ela diz basicamente que o quê? O social faz parte da obra. O autor não consegue dissociar isso dentro do processo de escrita. Então, por exemplo, Judith Glisson não tinha como negligenciar características de gênero de Agotimé, uma vez que isso compunha a identidade dela. Uhum. Isso que você
tem que dizer? Não precise ficar bitolada de que a todo momento eu estou reforçando o Cândido, porque eu estou percebendo isso. Não, tire isso, alivie seu coração e sua cabeça. Não se bitole de citar Cândido toda hora e mostrar para o leitor essa associação forte com literatura e sociedade. Ele tem que perceber isso naturalmente a partir da problematização de gênero. Se gênero, que é uma das principais instâncias da vida em sociedade, ele não conseguir fazer essa integração na leitura dele de que gênero é um elemento social e que aparece na obra da personagem, então, meu amigo, esse doutor que vai avaliar sua banca, ele não é nem doutor. Entendeu? O leitor precisa. Você vai focar em gênero. Você vai focar em gênero. Você deve mostrar o conceito de gênero. O que é gênero? E onde nas ações, onde nos enredos, onde na narrativa percebe-se essa marcação de gênero. É numa subjugação, é numa escravização, é num corpo deteriorado, é num corpo subjugado, é num possível empoderamento a partir do momento que ela cria a Casa de Minas. É nessas coisas. Você analisa gênero através do corpo. Se você citou Antônio Cândido uma, duas vezes, ok. A partir daqui é gênero. Esse capítulo vai focar nos conceitos de gênero, nas tecnologias de gênero, e como essa construção social subjuga esse feminino dentro da instância do gênero, que é uma parte integradora da sociedade. A teoria integradora de literatura e sociedade conversa com o seu trabalho porque a sociedade se desdobra no gênero. Se isso está presente na obra, pronto, perfeito. Tire isso da sua cabeça. Eu estou entendendo o que você está fazendo. Mas eu percebo, Edmar, que você precisa consertar isso. Você se cobra muito sem necessidade. Você se cobra muito sem necessidade. Eu já lhe falei uma, duas, três vezes que você escreve bem. O que você tem que fazer? Escrever fluidamente, sem se preocupar se você está contemplando tudo. Você tem que contemplar o que o capítulo delimita e o que o capítulo pede. A conjuntura completa é uma coisa que o leitor vai formar a partir da leitura do todo da dissertação. Eu não preciso enxergar a sociedade minuciosamente no capítulo 2. Eu preciso enxergar gênero e entender que isso é um componente da sociedade. Ponto. Isso tem aqui? Eu acho que, assim, na medida do que eu consegui alcançar, eu tentei colocar aí, né, professor? E, assim, Você traz o pensando conceito de gênero? no gênero, inclusive nessa segunda parte, né, eu também tive a preocupação de escolher, de selecionar citações que tragam outras personagens que estão ali, né? Porque eu também notei que se eu sustentasse gênero só em Agostinho, só na rainha ou na mulher escravizada, isso poderia ser insuficiente, mas aí é que eu acho que também aparece, né, a questão social, que é quando você fala do contexto, né, das outras que estão no entorno e de como elas todas são Claro. tratadas de um modo ali também hierárquico. Aí, assim, eu tô na luta, na luta, professor. Não, Ai, meu Deus, como eu sou burra, não. Eu, não, hein? você não é burro. Você é Eu insegura. sou, professor, porque, sinceramente, eu acho que eu nunca fui tão burra na minha vida como nesse mestrado, Você pelo não é amor de burra. Deus. Você não é burra. Você é insegura e você precisa melhorar isso. Você, E olha ó, que eu não costumo ser assim, não, mas esse vazio aí eu vou lhe dizer, viu, que mas ô, não se agonie, humilhação. não se agonie, não. Vai dar certo. Ó, tem um tamanho de 22 páginas sem o tópico 3. Sem o Hum, tópico 3, né? Então vai ficar exatamente do tamanho que eu planejo para e que é o tamanho adequado. Nesse tópico, gênero, me diga se eu estou entendendo certo. Eu ainda não li, vou ler mais tarde, não se uhum, preocupe não. Gênero, corpo e tudo bem. poder. A construção identitária de Agostinho. Você faz aquela introdução do que o capítulo vai tratar, correto? Sim.
Certo, 1.1, Realeza sitiada, o corpo como arquivo de poder no Daomé. Aqui você trata sobre o que especificamente? Sobre a vivência dela, enquanto feminina, enquanto mulher lá no Daomé, né? E aí eu dei assim uma. Eu retrocedi um pouco, professor, na análise, porque em realidade a Gontimela já passa por outro processo de ruptura, porque ela chega no Daomé cativa, né? Ela, na verdade, é uma mulher do Marri, ela chega lá ainda criança, porque a mãe dela é assassinada no Marri, dentro de uma cabana com os irmãos mais novos. E aí ela é levada junto com o pai dela, que é um sacerdote, né, do culto do deus da varíola, ele é levado para lá porque ele é uma pessoa muito importante no Marri. E é levado ele e dois irmãos gêmeos dela e alguns seguidores, né, fiéis lá desse culto, junto com ele vão para o Marri. E aí, na própria história, vai dizer, na própria narrativa, vai dizer que eles não escravizaram ela, não venderam porque o rei tinha segundas intenções, né? O que a gente acaba deduzindo que ele ou se aproveitaria do fato dela ser uma filha de um sacerdote e ter esses conhecimentos, ou que ele se aproveitaria para. Aí eu até usei uma expressão assim, né? Não é que eles contraíram matrimônio, mas que ela foi contraída em matrimônio, porque isso não foi uma escolha dela, Ótimo, né? E muito aí bem. eu Aí usei você essa. explora essa cena? Sim, Essa cena porque certo. eu suponho o seguinte, eles contraíram matrimônio é quando eu escolhi e o outro também, né? Quando eu sou cativa e sou absorvida numa relação assim, de subjugação, então não sou eu que estou contraindo matrimônio, eu estou sendo contraído nessa relação. E aí eu quis explorar um pouquinho desse evento para mostrar que o primeiro momento em que ela é subjugada não é quando ela é escravizada pelo Adandozan. Ela já vem É, escravizada antes, né? E aí ela vai ver nesse casamento uma possibilidade de ascensão, de ter um lugar de fala. E ela de fato adquire esse poder, né? Tanto que ela se torna a mãe do rei, embora ela tenha sido interditada antes que ele tenha assumido o trono, né? E aí eu quis explorar um pouquinho entendi. isso. Porque, assim, era uma questão que eu queria muito falar e não tinha tido oportunidade de explorar, né? Ela era uma menina que foi arrancada da mãe, e simbolicamente isso nos diz muita coisa, né? Que essa mulher que estava no Marri, ela era melhor aproveitada se ela fosse jovem, e aí ela entra exatamente nessa questão do arquivo e do corpo como mercadoria, né? E como no sentido mesmo da produção e da reprodução. Se ela fosse uma mulher mais velha e com filhos, ela teria menos condições de legar uma linhagem a um rei, né? E Certo. tinha diversos outros impedimentos. Então, eu tentei, de alguma maneira, explorar um pouco desse evento, que para mim é um evento inicial muito importante. É, Certo. e aí a ideia era essa mesmo, né? Falar até onde ela de fato era um arquivo de poder, e aí quando ela vem para esse episódio da travessia, né? Que é o 2.2 que apareceu aí como 1.2 por causa da configuração aqui do arquivo. É quando ela passa realmente pelo processo de escravização, quando ela entra no tumbeiro, né, com todos os outros escravizados e vive todas as problemáticas que os outros vivem, entre aspas, né, porque em algum momento, isso eu não explorei, mas em algum momento, uma das crianças que vem com ela, ele se refere a ela como Na. E aí eu falei, olha que interessante, né? O Ouro, que é o garotinho que está vindo, um Nagô que está vindo junto com ela, ele se refere a ela como Na, então ele ainda vê nela a rainha, né? Essa é uma expressão que é utilizada para designar as rainhas lá no Daomé. E aí a gente percebe que, embora ela Entendi. esteja ali cativa, entre os pares, né, essa realeza ainda não se perdeu por completo. Mas eu estou dizendo isso, mas eu não coloquei lá, mas é apenas uma questão que depois pode ser explorada. E aí, na travessia mesmo, é Entendi. esse processo de transformá-la, né, na mulher cativa, professor. Para poder, no final,
no finalzinho desse, no 1.3, né, falar exatamente desse corpo agora como receptáculo. E aí foi nesse momento que eu me perdi. Sim, eu acho que precisa de alguma outra teoria que fale, né, sobre esse processo de resistir, porque daí já é o momento em que ela está no Brasil, falar de gênero aqui no Brasil, né, falar, construir a Gontimé como a mulher da Casa das Minas, né? Mas não só, mas também como uma mulher que está lá na Bahia, próximo de Minas Gerais, e consegue usar de muita astúcia para poder, na mineração, tirar os recursos que ela precisava para pagar pela sua emancipação, né? É Certo, essa questão dela não ter perdido a realeza. Aí eu falei, tá faltando teoria? Eu certo. achei, eu No achei. tópico, no tópico 3 é como se você tivesse dois tópicos que mostram o processo de subjugação e deterioração, e no terceiro você tivesse o processo de empoderamento, Uhum. É em exatamente meio à isso. diversidade. Isso. Então, o corpo receptáculo entre a reificação e o sagrado. Uhum. Esse receptáculo aqui eu não estou entendendo. É Eu porque trocaria, pode falar, professor. eu trocaria esse termo de receptáculo. Por quê? Eu acho que você Uhum. procuraria uma palavra que desse um tom de empoderamento melhor. E aí você escreveria sobre o processo de empoderamento desse Uhum. corpo, tá? Certo, Você escreveria sobre o processo de empoderamento desse corpo. Tem certo. um livro da Berenice Bento, que ele fala sobre corpo. Uhum. Esse livro bem aqui, isso está bem aqui. Elódia Xavier, que corpo é esse? E um da Berenice Bento, que ele fala sobre o corpo trans, mas você não vai usar a parte do trans, você vai usar a parte geral que fala sobre o Certo. empoderamento do corpo, né? Uhum. Esses dois livros aqui, eu acho que eles podem lhe dar uma base boa. É Berenice Bento e quem, professor? Bote aí no Google, Berenice Bento, que Aham. corpo, esqueci o nome do livro. E o outro é Não Que se Corpo é preocupe, não, Esse? eu encontro. Mas eu tenho um bem aqui comigo, viu? Tá bom. E o outro, são duas autoras ou são dois livros da mesma autora? Deixa eu pegar logo aqui e te mandar só os nomes. Que Corpo é Esse? Elódia Xavier. Bote aí. Que corpo é esse? Uhum. A Reinvenção do Corpo. Isso. A Reinvenção do Corpo. Berenice Bento, viu? Certo. Esses dois livros eu tenho eles. Uhum. Se você quiser, eu posso até lhe emprestar, né? Aí Não se você teria que. preocupe não, professor, se eu encontrar aqui, porque eu tenho uma assinatura esse mestrado, quando terminar, ou eu vou estar pobre ou eu vou estar muito inteligente, porque só o tanto de assinatura que eu tenho aqui. Eu tenho uma assinatura do Scribe, se por acaso eu não encontrar, aí de outras coisas aqui. Aí se eu não encontrar, aí eu falo para o senhor. Mas eu vou tentar localizar aqui, tá? Tá, vê se você acha o PDF na internet. Se achar, ótimo. Uhum. Se não, marca comigo para buscar. Tá bom. Outro ponto importante. Aham. Essas duas coisas, de Que Corpo é Esse e o da Berenice Bento, eu acredito que na leitura são leituras fáceis. Elas vão lhe Uhum. dar a ideia desse empoderamento que você busca para poder construir o tópico 3, Tá. certo? Professor, então eu posso, de repente, se porventura encontrar uma palavra mais adequada, eu posso usar uma dessas teóricas mesmo, né? Não há problema nenhum, não, né? Aqui para trocar o Não, não. receptáculo. Sim, Tá bom. pode ser. Por exemplo, eu estou olhando aqui, ela tem um capítulo Corpo Liberado. Esse Uhum, capítulo Corpo Liberado, eu acredito que ele serve. Porque o livro Que Corpo é Esse? Ele fala sobre diferentes corpos. uhum, Corpo subalterno, corpo disciplinado, corpo invisibilizado. uhum, Inclusive, eu acho que tem muita coisa dele que serviria para os outros dois primeiros tópicos, mas eu não me uhum, lembrei desse. Eu lembrei agora. Mas você usa o capítulo Corpo Liberado, que vai dar uma uhum. base boa.
E aí os outros pela leitura, se você quiser depois no futuro mexer, depois da qualificação. Agora a Uhum. questão é o prazo. A questão é Certo. o prazo. Não, Vamos lá. professor, A e gente tá assim, eu acho melhor eu andar para a gente qualificar logo do que eu tentar isso. ficar cavando um buraco muito fundo e no fim quem está caindo no buraco sou eu. Não, e outra coisa, depois que você qualifica e você vai ter um tempo para ajeitar. O que eu tô preocupado, Cleidmar, pelo amor de Deus, ó, só entre nós. Eu tô Uhum. percebendo que a coordenação é, Ela já quer me esgotou os tirar. prazos. E aí também eles assim, professor, tô, na verdade, insistindo com esse mestrado porque eu sou teimosa, né? Porque eu ali falei assim, para mim já, assim, não tem aquele custo que não retorna. Então, assim, eu tô lutando porque eu quero chegar no fim. Então, assim, eu quero. Eu também estou interessada em chegar no fim disso tudo. Eu só, às vezes, fico meio perdida. E aí eu sou muito covarde. Quando eu estou perdida, eu fico quieta, né? Assim, não é que eu queira. Não, Não é porque eu sim. queira, é um mecanismo mesmo, né? Aí, assim, Hum. mas esses dias eu fazendo as leituras, eu falei, gente, eu tenho que chegar no fim disso, seja lá como for. Aí eu fico tendo um monte de pesadelo, né? Porque eu fico pensando coisas que não tem nada a ver. Ao invés de pensar no que tem que pensar, eu penso besteira. Mas é mais pela Não, atenção mesmo, assim, sim. eu acho que eu nunca tive numa situação dessa, não, viu? Olha que eu já passei coisa, mas aí também, Não, mas, assim, ó, é porque eu estou pode pensando falar. demais. O problema na minha vida é porque eu estou pensando demais. Quando você fica ruminando, mas assim, eu estou tentando, né? Inclusive na semana passada, acho que semana atrasada, eu fui lá no médico, acho que eu falei para o senhor, né? Aí ele falou para Hum. mim que eu estava bem, assim, ele falou, não, você está bem, me passou um remédio. Eu falei assim, eu não posso tomar esse remédio agora, não, que eu tenho que escrever. Aí depois eu pensei que eu deveria tomar mesmo, porque ele já passou, a psiquiatra já passou, e eu falei assim: "Eu não vou tomar, porque se eu ficar só dormindo, como é que eu escrevo?". Mas eu também estou percebendo que talvez seja melhor tomar pouco, professor, do que ficar me arriscando, né, e piorar. Aí eu vejo que é mais porque eu estou num pensamento ruminativo, aí tanto que esses dias eu me tranquei aqui, me separei da minha família para lá, porque senão eu não termino, porque todo mundo tem seus problemas, né. Aí eu falei: "Não vou ficar reclamando, não vou ficar pensando muito, vou sentar, fazer o que der para fazer, se não ficar Isso, fantástico, mas depois a gente refaz e faz um livro". Mas o isso. fato tem que chegar no fim, né, porque não adianta, eu fico pensando: "Ai, vamos fazer assim, de um jeito que não tem", vai ter crítica, tem que ter, não dá para ficar nisso, né. Aí Sim. eu tenho que me sair disso, professor, porque É. eu também estou cansada. Não, ó, como eu tô lhe dizendo, é porque a coordenação delimitou o seu prazo em maio. Então, o Aham. que que acontece? Eu tô com receio de chegar em maio, você não ter defendido e ter sido tudo perdido. Porque em Não, maio, nós vamos Edmar, conseguir. Eu, na não, verdade, assim, eu tô querendo, professor, como eu lhe disse, eu me perdi nesse final desse capítulo, porque eu falei assim, rapaz, nem que eu faça esse subtópico bem com 5 páginas, mas eu mandei esse negócio pro professor. Aí eu falei, vixe, mas eu não tenho isso, direção. Porque eu percebi que quando eu comecei a rascunhar, que eu me vi andando mesmo em círculo, né? Eu falei, não, eu não saí de onde. E fiquei também com medo de avançar para dentro do outro capítulo pro de hum, religiosidade, né? Eu disse: "Eu tô precisando de orientação". Aí o senhor lê e me diz alguma coisa, porque aí acho que vai ser bom para eu poder me reestruturar aqui. isso. Ó, o que que acontece? Você tem que defender esse mestrado até maio, até o último Uhum, dia de maio, você tem que defender. Só que há prazos institucionais com relação à banca e a tempo de banca. uhum, Então, agora, no começo de abril, você precisa qualificar. A sim, minha ideia era que você qualificasse com os 3 capítulos, mas eu acredito uhum, que não vai dar. Então, você vai ter que qualificar com os dois. uhum, Então, com posse desses livros hoje, que você vai baixar ou que você vai pegar, quando é que você me entrega o tópico 2.3 finalizado?
Professor, eu acho que eu não vou precisar de tanto tempo. Eu acredito, e assim, É, agora também a gente vai ter um pouco de sorte, né? Porque eu vou contar agora com a sorte. Porque assim, nessa próxima semana também tem a vantagem de entrar para a semana de Páscoa, né? Então tem uns dias que a gente fica mais tranquilo também. Para mim, pelo menos, eu acho bom. Que aí eu não sim, tenho que estar me. Porque assim, meu problema, eu saio de casa e começo a me sentir infernizada, né? Porque eu quero ficar dentro de casa escrevendo, aí às vezes eu sou obrigada a sair. Então, assim, eu acredito que com a. Porque eu vou ter que ler, né? Ter que baixar o livro e ter que ler, porque sim, senão não tem como escrever. Eu sim. acredito que para a semana que vem, eu não vou dizer para o senhor segunda-feira, porque eu não vou dar conta, eu vou ficar aqui neurótica, psicótica. Uhum. E aí eu acredito que, assim, para quarta-feira, por aí, quinta-feira. Antes disso eu não lhe prometo não, porque se eu prometer eu vou estar Tá, eu vou estar mentindo. tá. E eu vou lhe Cleidmar, desesperar também. eu quero botar a sua banca, eu quero Uhum. botar a sua banca dia 10 de abril. Tá bom. Eu quero botar a sua banca para o dia 10 de abril. Dia 10 de abril eu Uhum. preciso de introdução, capítulo 1 e 2, finalizados e corrigidos, baseado Uhum. nos comentários que eu fiz. Certo. Tá bom. Formatado, tudo bonitinho. Então anote aí na sua agenda, qualificação 10 de abril. Viu? Eu tenho que mandar o texto para sua banca. Eu tenho que mandar o texto para sua banca. Não, não vai dar tempo 10 de abril, porque hoje são 27. Eu vou lhe devolver hoje e amanhã. Aí você vai cuidar, vai me entregar quinta-feira, que é dia 2. Uhum. Vou lhe, de- vou lhe devolver só esse outro pedaço que falta. Vai ser mais para frente. Vamos botar para o dia 16 de abril. 16. 15 de abril? 15 de, 16 é véspera do feriado, né? 15 de abril. 15 de abril, sua banca, tá bom? Uhum. Tá bom. 15 de abril. E aí, a ideia é essa: 15 de abril sai a banca. Uhum. Então, eu preciso mandar para a banca pelo menos até o dia primeiro. Certo. Primeiro não, dia Mas o senhor 8. falou que é dia 2 que eu vou enviar para o senhor. Aí como é que dia primeiro já É, está na banca? não, é dia 8. Eu me confundi aqui, viu? Uhum. Tá bom. É, e aí eu vou tentar baixar essas coisas, vou dar uma lida e tentar aqui, né, começar a escrever. Aí na quinta-feira eu lhe entrego, professor, porque senão eu vou ficar aqui angustiada e aí pronto, aí nem Já tá num nada. tamanho bom, tá num tamanho de 22. Tá no tamanho de 22. Se você escrever 8 páginas, de 6 a 7 páginas, tá ótimo para finalizar, viu? Uhum. De 6 a 7 Professor, páginas. quando o senhor estiver revisando aí, faz um favor para mim também. O senhor dá uma olhada nessa introdução, esses direcionamentos aí de religiosidade, se tem alguma, se é mesmo exequível, porque aí, enquanto nesse intervalo, né, daqui até o período de qualificação, eu já vou tratando de escrever essas coisas também, Tá, tá? tá bom, pode deixar. Eu vou começar a ler hoje, estourando. Porque assim, você vai pegar a partir de hoje até domingo, segunda, terça e quarta, você vai focar no tópico 3, né? Uhum. Então, até segunda, como sem falta, eu vou lhe mandar tudo do É, 2 aqui. Você me mandou corrigido. Quando você me mandar o do 3, o do tópico 2.3, aí me mandou o do 2.3, Cleidmar, imediatamente começa a fazer as revisões lá da tá introdução, bom. capítulo 1 até o 2.2. Tá Tá bom, ok? isso. Uhum, tá bom, combinado. Pois pronto. Pois mãos à obra aí, vá para as leituras. Quinta-feira, como sem falta, bom ou ruim, do jeito que a gente já Uhum, tá bom bom, ou ruim, mande o que você tem do 2.3. tá certo. Pronto, vai dar certo. Essa qualificação vai sair no dia 16, foi o que eu falei? 16 de abril, né? Foi, você falou 15. Foi 15, né? É. 15 de abril, perdão.
15 de abril a gente qualifica, você vai ter o resto do mês para montar o capítulo 3 e lá pelo finalzinho de maio você defende esse negócio e vira mestre. Ô, professor, vou ficar lhe devendo a minha vida, porque, sinceramente, olha, Ah, não. eu vou lhe dizer, viu, que, olha, eu vou lhe falar uma coisa. Se eu não tivesse nesse curso de psicologia, eu não sei nem como é que eu estava lidando com os meus estados. Mas eu ainda acho que é por causa do. Eu não tinha me dado conta que eu tinha entrado em climatério, né? Aí eu comecei a ter umas coisas estranhas. Eu falei assim, aí eu disse, menino, tem um negócio estranho comigo, né? Aí fui olhando, aí eu sei que chegou dezembro, aí janeiro, não sei o quê. Aí eu tive uns problemas assim muito sérios. Aí eu, gente. Eu sei que eu fui me dando conta, né? Aí fiz um monte de exame, aí botei aqui, olha, ó o diacho no Google, né, para ver o que que. Aí meu filho fala assim: mãe, me dá cá esses exames que eu vou fazer aqui uma consulta para a senhora. Aí eu, rapaz, eu sei lá. É estranho, né? Porque eu achava que o climatério era assim, uma coisa comum, assim, tipo, acabava, passava um tempo, aí ia tendo os sinais, né? Não, comigo não aconteceu assim, foi pá, de repente. E aí eu tô assim tentando me acostumar, né? Mas aí o médico passou uma vitamina para mim, eu me dou muito mal tomando vitamina, ao invés de me sentir bem, eu sinto os efeitos assim muito forte delas. Apesar de que minhas vitaminas estavam boas nos exames, mas ele passou, né? Ele achou que eu não tô bem, não. Aí fez um exame, fez eletrocardiograma, não sei o que, falou assim: não, você tá muito bem, mas assim, você vai tomar esse remédio, aí depois, quando der com 90 dias. Eu vou lhe encaminhar para o psicólogo. Aí eu falei, ainda bem que eu não disse para ele que eu estou estudando psicologia. Eu fiquei foi com vergonha, o professor disse, meu Deus, o médico vai pensar assim, essa daí tá estudando, tá ficando é doida. E aí eu falei, Não, tá bom, isso. doutor, tudo bem. Aí eu pensei, eu não tenho nem como tomar esse remédio agora, deixa eu terminar essas coisas, aí tudo bem. Aí são outros 500, né? E aí também com essa Vai dar certo. responsabilidade, assim, né, de ter o Rubenil na banca, e se por acaso, né, ele aceitar o professor Henrique, porque o professor Henrique é especialista nessa obra, né? E em Sim. caso das minas. Aí, enfim, é uma responsabilidade muito grande, porque além do seu acolhimento, que para mim foi, assim, muito importante, viu, professor Gilderlan? Eu espero que, assim, o senhor tenha muitas satisfações, assim, na vida. E É. Cleidmar, eu vou ser bem sincero com você. Eu Hum. acho, eu falei um dia desse para, eu estava conversando com o Luiz, eu digo, Luiz, eu acho que a gente tem que compreender que certas coisas não dão certo. Certas coisas não dão certo. Porque, por exemplo, a gente tem que entender que são perfis. O perfil de Uhum. Cleidmar não deu certo com Lucélia. A culpa não é de Cleidmar, a culpa não é de Lucélia. O jeito que Lucélia trabalha é esse, o jeito que a Cleidmar funciona é esse. Não casou e ficou aquela história de dar murro em ponta de faca. Eu não estou querendo falar mal de ninguém, Uhum. não, Gil. Eu Mas eu vou sei, ser bem professor. sincero. Se Cleidmar tivesse sido dimensionada para mim desde a aprovação dela, a Cleidmar já teria terminado esse curso há muito tempo. Ele não, Gil, eu sei. Eu digo, pois é porque ficou uma falta de comunicação e dois perfis que não se deram bem. E pronto. E aí o trabalho não andou. E aí a Lucélia não teve paciência, despachou a Cleidmar e a Cleidmar ficou sem orientação. E nesse limbo não houve produção. Só quando você foi perceber que eu tinha vaga de orientação que você foi me falar. Então, assim, eu falei para ele, porque eles precisam entender essas coisas também. Se você tivesse me dimensionado para ela desde o começo do curso dela, ela já tinha terminado esse negócio. Professor, e sabe o que é mais estranho? É porque, assim, tinha outros orientadores, né, que iam ficar acompanhar o meu projeto, né? Um deles é um professor, assim, que eu acho que eu acho que eu ia passar mais tempo era rindo da minha própria miséria do que porque ele é bem aceleradinho, assim, né? E eu, quando eu soube, né, que era provável que ele ficasse com a minha orientação, eu fiquei assim, porque na verdade, quando eu participei da seleção, a professora Lucélia não ia ter orientandos. Ela, inclusive, Sim. subiram, né?
a informação de que ninguém deveria colocar o nome dela. Nós recebemos um e-mail com essa orientação, porque ela não orientaria ninguém. E aí, quando eu soube que ela era, desde o começo, é estranho, né? Quando eu recebi quando saiu o resultado, que eu vi que era ela a orientadora, eu fiquei assim muito desnorteada. Sabe assim, quando você fica assim, que estranho. É muito estranho, né? Para Uhum. mim foi uma coisa que parecia muito estranho mesmo. Eu falei assim, oh, gente, que estranho, mas ela tinha saído a notícia de que ela não orientaria, e também porque eu tinha algum contato com ela por causa das atividades que eles faziam no estado do Ceará, né? Mas era bem raro ela ir. Uhum. Mas eu fiquei muito assim, eu achei muito estranho, porque eu estava na expectativa de que outras pessoas. Primeiro, quando eu entrei, eu tinha solicitado lá no projeto, tinha colocado o Rubenil ou o professor Eriston. Mas o Rubenil, logo Sim. no início, ele me avisou, né, Cleidmar, eu não, eu vou te dizer, eu só vou ficar com uma vaga e eu não vou ter como ficar com o teu projeto. Aí eu falei assim: "Não, tudo bem, não te preocupa não, menino, relaxa". Aí ele falou assim: "É porque o tema da Denise é um tema que me inspira, então eu construí junto com ela e eu quero orientar", né? Eu falei: "Tudo Sim. bem, tu tem muitos orientandos, então eu acho até justo, né, que tu consiga dar assistência para essas temáticas que tu sabe que elas têm um impacto muito grande, né?". Aí tudo bem, aí eu sei que no fim, foram dadas outras. Aí eu pensei, ah, mas tem o professor Eres. Aí eu batalhei, professor Gil, batalhei como uma pessoa que está indo para a guerra. Eu batalhei. Se eu lhe disser, assim, quando eu botei meu currículo e tudo, mesmo não tendo experiência em nível superior, não sei o que, não ter passado pela universidade numa época que a gente conseguia nessas pontuações em gramas de extensão e outras coisas, eu batalhei feito um leão para entrar, para ficar bem posicionada. Aí fiquei em quarto lugar. E aí a minha primeira frustração foi Uhum. quando eles disseram que era por ordem, né, de pontuação, que era o que previa a Sim. seleção. Aí eu fui surpreendida com o fato de que eu tinha ficado em quarto lugar e o John tinha ficado em 16º e o professor Eriston ia orientar ele. Então, para mim, foi o meu primeiro impacto, assim. Eu acho que, de algum modo, É eu me porque é assim que senti funciona. rejeitada, né? Porque para mim era normal. Não, mas não é assim que Eu funciona. acho que é super natural esse movimento, mas eu não sabia que era assim que Sim. funcionava, né? Então, aí eu fiquei assim, caramba. Aí eu, nossa, tudo bem que seja assim, mas a princípio eu fiquei assim, putz, eu achava que isso poderia dar certo, né? Tanto que depois eu fui perdendo, assim, perdendo mais aquela coisa, né, de ver a licitude das coisas e falei assim, é assim que funciona, tudo bem. Aí quando ela foi, apareceu lá o nome dela para me orientar, eu fiquei assim, oxente, ela vai ter 2 orientandos, que interessante, né. Mas eu não conhecia, assim, ela mesmo, assim, de mais próximo. Eu digo para o senhor, comigo ela foi muito bacana, praticamente o tempo todo. Não é pelo Sim. fato dela ter, ah, assim, renunciado, né, à orientação, porque eu também não estava conseguindo evoluir, que eu tenha qualquer coisa, qualquer mágoa. Não, pelo contrário, assim, para mim, eu ainda devo a ela esse favor, né? Porque se ela tivesse recusado a orientação, pode ser que eu nem tivesse ficado no programa. E aí, tanto que na Uhum. minha banca ela foi uma das pessoas que esteve na minha banca. E assim, tem um episódio que me deixou muito triste, né? Que eu vou compartilhar com o senhor, mas em geral eu não falo sobre essas coisas porque eu acho que são questões, até uma questão mesmo de ética. Mas quando eu fui defender o trabalho da disciplina dela, ela me deixou sozinha com os colegas na sala e saiu. Isso para mim foi um marcador, Foi. assim, importante, porque ela saiu como quem estava com ansiedade, como se ela quisesse vomitar em função daquilo que eu estava falando, e meus colegas todos ficaram olhando para mim, e eu me senti, assim, mal, né. Aí eu só continuei, porque eu falei assim: "Ah,
Se ela não tá, ela não disse que eu deveria parar, então eu vou continuar e continuei minha apresentação. Mas eu fiquei assim, né? E os meus colegas ficaram olhando para mim, mas só que naquele momento eu não consegui ler aquele episódio. Eu não consegui ler, eu só fiquei lá e me sentei e não teve análise basicamente nenhuma do que eu tinha feito. E era muito assim, por exemplo, na sala ela quase não se dirigia a mim, ela não falava praticamente comigo. Ela falava com todos os outros alunos, mas comigo raramente assim, ela não falava, ela mantinha uma distância muito grande assim, né? E eu sempre respeitei muito isso. Não me aproximava, não colocava aquela coisa do orientador, meu amiguinho, sempre deixei assim muito claro esse respeito, né, por ela e tudo. É, e assim, sempre mantive essa coisa, né? Tanto que se alguém tiver falado sobre qualquer coisa que aconteceu entre nós, certamente foi ela, porque eu não falo. E aí o Sim, que aconteceu foi que eu comecei a entrar numa crise depois que aconteceu a pré-qualificação, né? Porque como meu objeto foi mudado, ele não era esse que a gente está desenvolvendo agora, nesse formato. Ele era um outro, totalmente diferente, aí foi extraído a questão de gênero, aí eu já fiquei meio perdida, né? Aí depois foi mudado completamente, deixou de ser gênero e religiosidade, passou a ser sagrado e profano. Quando eu comecei a escrever, aí eu me dei conta de que eu estava muito desorientada. E aí eu tenho essa mania, né? Como eu não tenho, talvez seja uma questão que eu tenha que fazer uma terapia para tratar, né? Mas assim, é uma questão que eu preciso tratar mesmo. Hoje eu tenho certeza disso. Que é toda vez que eu entro numa crise, eu me fecho para eu tentar me encontrar o que está errado, né? Às vezes a gente só tem que abrir a porta e me ajuda aqui. é, Eu não desenvolvi essa competência, então eu sempre me tranco, aí eu fico aqui pensando, pensando, tentando encontrar uma saída. E o que vai me levar para uma investigação, né? Porque alguma coisa está errada. E tanto que meu filho tem dito isso, mãe, a senhora precisa fazer uma avaliação, tem alguma coisa na senhora que não funciona bem. Eu falo, menino, não me fala não, pelo amor de Deus. Que a gente tem medo de um rótulo, porque aí a gente fica vivendo a partir disso, né? isso. E aí nesse movimento, assim, dessa relação com ela me ensinou muita coisa, professor, assim, eu tenho muita gratidão também, apesar de que ela acha que eu tenho Sim, raiva claro. dela e não sei o que, ela tá enganada. Isso não existe, entendeu? Eu não tenho raiva dela, eu não tenho nenhum tipo de mágoa, até porque não há razão para isso, né? A nossa relação era uma relação Claro. de trabalho e eu, infelizmente, não consegui levar as coisas do modo como ela gostaria, né? E aí também eu acho que uma coisa que gerou um tremendo mal-estar foi porque, assim, olha, eu sou amiga do Rubinho há muitos anos. E aí, como eles tiveram esse distanciamento, assim como eles eram amigos também há muitos anos, né? E eles tiveram alguns estranhamentos. Eu sempre me É, eu percebi isso coloquei, aí mesmo. eu sempre me coloquei distante desses estranhamentos deles. Então, assim, em geral, ele não fala a respeito dela comigo. Sobretudo quando eu estava na orientação, sob a orientação dela, ele não falava, né? E tanto que eu só tomei conhecimento desse estranhamento deles a partir dela. Eu não Sim. sabia, da parte dele eu não sabia. E aí, quando eu tomei conhecimento disso, eu fui ficando assim, né? Porque eu tinha que ficar nesse fio ali de navalha. E eu não podia, de nenhuma forma, falar sobre qualquer coisa. Então aí eu percebia que havia um certo ciúme nela, como se eu estivesse buscando a orientação dele, o que não é verdade. Isso. O que não é verdade, entendeu? Porque, eu me debrucei sobre muitos livros, professor, para tentar me encontrar nesse mestrado. Sim. E aí eu acho que ela tinha, porque ela reiterava isso, né, algumas vezes ela falava: Olha, tua orientadora sou eu, viu? Eu aceito um co-orientador, mas entenda que o orientador sou eu". E ela sugeria que eu podia ter um co-orientador, mas, nas entrelinhas ficava muito claro que esse co-orientador jamais poderia ser ele.
Ao contrário disso, quando o senhor aceitou me orientar, o senhor sempre me deixou muito livre para buscar informações e deixando claro que há um orientador e o norte é o orientador, mas não que eu Sim. devesse ficar presa às coisas que eu mesma penso, né? E isso para mim é muito bom, porque assim, né, a gente tem é muito difícil a gente ter e isso é uma coisa que não poderia acontecer, professor. Não posso optar em ter a mesma relação que eu tenho há séculos com uma pessoa, é optar por fazer uma troca, né, porque aí eu não seria amiga dessa É. pessoa, a gente não teria uma relação que parte das nossas vivências. Olha, o senhor não tenha dúvida, se eu tiver cometido falhas graves no na escrita, o Rubenil vai me pegar assim com a mão, ó, e taca. Vai, claro. E ele A não tem grande questão conversa é não, porque eu entendeu? também Ele bate eu mesmo. percebi isso. Eu percebi isso. Ela e assim, é uma coisa que me deixa muito às vezes triste. Eu já comentei isso com ela. Eu digo, Uhum. Lucélia, você era uma das melhores amigas de Rubenil. Vocês eram Muito uma bem. carne. E por conta de estranhamentos de trabalho, de colegiado, criou-se essa ideia de que vocês são arqui-inimigos. Vocês foram criados Pois juntos. é. E hoje vocês ficam essa ideia como arqui-inimigos. Então, assim, eu Uhum. percebo que isso respingou também, respingou em você por conta desse problema, porque o seu projeto originalmente era para ele. Pois Mas ninguém é. tem culpa disso, você não nem conhecia os outros professores a fundo para saber a escolha, você foi pelo mais óbvio. É. Tanto que quando eu peguei sua orientação, aí ficou super de boa. Por quê? Porque é Uhum. aquela história. O pessoal lá no centro diz que eu sou o queridinho dela e o queridinho dele, porque eu sou o amigo dela e eu sou o ex-aluno dele. Então é como se eu fosse aquele contrapeso que os dois Aham. gostam, então tá tudo Uhum. lindo. Só que eu digo, gente, vocês têm que resolver o BO de vocês, porque às vezes isso nem porque vocês querem ou por maldade respinga nos alunos e nos orientandos, e isso é feio. Aí eu falei para ela e tal, tudo. Eu sei que é assim, Mas é professor, aquela olha, história. quando eu for passar por essa etapa de qualificação, não sei, mas quando eu for passar pela etapa mesmo de defesa, eu, assim, faço questão de mandar um convite para ela, eu não tenho nada, assim, contra ela, Claro. muito pelo contrário, assim, eu tenho muita gratidão pelas coisas, pelas oportunidades, sabe. E acho que, assim, esses estranhamentos deles e que são, às vezes, né, o excesso de amizade pode também gerar um excesso de estranhamento, né, pelas coisas que os outros vão acreditando que estão pactuados. Mas, assim, eu tenho sempre muita esperança de que ela siga muito bem a vida dela, né. Eu confesso, assim, que diante de tudo isso eu me senti muito desconfortável, não tenho, assim, como disse, não tenho nada contra, não tenho nada que eu olhe para trás e falo assim: "Ai, eu fiquei com raiva por isso", né. Sei que algumas pessoas também cooperaram para isso e eu consigo listar quem são elas, mas eu acho que o problema maior era eu mesma, eu não estava bem, eu não estava me sentindo bem, eu estava numa saída de muitas coisas, final de muitas coisas, eu acho que eu tenho que agradecer pelo fato de estar aqui, talvez sem um câncer, eu acho É, assim, eu tenho muita sorte, professor. E assim, eu acho que tudo isso foi sim, para que eu chegasse até onde o senhor estava, né. Se eu é, tivesse, enquanto o senhor estava lá no seu doutorado, eu tivesse, tentado fazer isso antes, esse movimento não teria dado certo, entendeu. Então, assim, a vida vai sim. trazendo as melhores coisas. Se eu talvez não tivesse entrado nessa disciplina, né, por insistência, porque eles falaram depois que eu falei: "Não, eu quero cursar disciplinas e tal". "Não, mas agora não sei o quê", eu disse: "Não, não, me bota lá, porque agora eu não vou mais ficar esperando, correndo risco não". Talvez a gente não tivesse tido esse contato e, assim, ao contrário do que É, ocorreu na dela, eu fiquei muito contente, o senhor não faz ideia do quanto eu fiquei contente com o movimento simples que o senhor fez no dia da minha apresentação. Talvez eu não tivesse tanta coisa interessante para falar, mas o senhor levantou e disse uma coisa assim, "Olha gente, a Cleidmar falou isso aqui, vou logo dizer, viu, não é porque ela é minha orientanda que fui eu que disse para ela não, ela fez isso por conta dela mesmo". Aquilo assim me deixou muito feliz, né, porque você entrega ali um protagonismo para alguém que está totalmente esgarçada, porque a turma mesmo ali
eles me tinha vezes, assim, que eu percebia a pobre da Caliane, né, tendo ansiedade. Eu lembro que quando eu falei assim: "Não sei o que tal, Caliane", ela fala assim: "O quê?". Sabe, assim, e isso para mim é um reflexo, né, de como a professora Lucélia pensa a meu respeito, mas tá tudo bem, com o tempo ela vai parar de pensar tudo isso que ela pensa. Talvez ela imagine que eu fale coisas a respeito, não falo não. Eu não tô nem com tempo nem de escrever essas 10 páginas, minha cabeça não tá dando conta, eu vou dar conta de cuidar da vida Não, dela. Tem ela não nem tem como, BO nenhum para você, não. Eu lhe garanto. Pelo tem contrário, nem ela não como. tem BO nenhum para você. Quando se fala sobre isso, a única coisa que ela diz é a seguinte: gente, eu não dei certo com ela, porque o jeito dela não deu certo com o meu jeito de orientação. Aí ela vai e diz assim: o Gil, que é mais novo, tem mais competência para isso. Aí eu vou e digo assim, Lucélia, é porque você que não tem mais paciência, porque você tem uma série de coisas que lhe afligem o juízo. Então é bom que você pare para pensar nessas coisas, porque eu vou ser bem sincero, se eu fosse diretor de um centro, eu não estaria credenciado no mestrado dando aula e orientando, porque é um bocado de coisa que me afetaria, que eu sei que não me daria um trabalho de qualidade. Hum, Mas isso são escolhas pessoais e profissionais. Então, assim, eu tô com outra orientada agora, que ela veio dar licença maternidade, né, e tudo, a uhum. Brígida. E assim, tá dando certo, tá dando certo. Eu digo, gente, a vida das pessoas não é bonitinha. A gente não vai achar nesse mestrado sempre o mesmo perfil de mestrando, que estudou na federal, que passou por iniciação científica, que tem experiência, que tem uma gama de títulos, que escreve o projeto bonitinho do jeito que a gente quer, para a gente poder fazer aquele servicinho de faz isso, faz aquilo, e no final ser tudo lindo. Nem todo mundo segue essa cartilha na vida. Por exemplo, o Caliane, os meninos mais novos, eles seguiram essa cartilha e tudo, mas nem todo mundo segue. Eu mesmo não segui, por isso que eu me identifico com pessoas que passam por diversos problemas e tal, porque eu fui fazer mestrado, doutorado depois de muito tempo. Né? Hoje a gente vê que esses meninos engatam da graduação direto. Eu não fiz isso. Eu não tinha condições na época de fazer assim, como você também não teve na época. Então eu me identifico, mas nem por isso eu acho que a gente vai abrir mão do nosso sonho. E não abra mão do seu, não, viu? Vamos terminar esse negócio. Não, professor, e assim, ó, eu tenho dito sempre isso, né? Às vezes eu fico aqui meio. Porque assim, por exemplo, eu não sou dessa área, né? Então, eu sou de outra muito distante. Aí, por exemplo, se Sim. não tem um grupo onde você conversa sobre essas temáticas, sobre essas teorias, você não tem. Então, eu estou ali no GPLIND, né? Que é onde eu estou mais próxima dessas discussões. Uhum. Aí, mas na verdade a gente vai falar mais o quê? De interseccionalidade do que da teoria bruta mesmo, né? Aí eu não tenho. Então, dentro da minha casa, eu tenho meu filho que tem nível superior, mas as outras pessoas que estão no meu entorno não têm. Né? Eu chego na escola, ninguém quer falar de teoria, ninguém quer ficar pensando sobre isso, as pessoas só querem dar aula delas e ir embora. Então, se você fica É, muito distante e muito solitário, né? E assim, é. além do que, olha, só que eu formei já tenho o quê? Foi, meu Deus, eu terminei a minha graduação em 2000. Então, de lá para cá é um tempinho já, né? E era pedagogia lá na UEMA, era um formato muito diferente dos formatos que a gente tem hoje, que são muito bons. Mas assim, aí eu entrei porque eu falei, eu quero fazer um doutorado depois. Agora eu estou pensando se eu quero mesmo. Agora eu estou Vai pensando se eu fazer quero sim. mesmo. Porque assim, eu queria, sabe, terminar a psicologia, e eu pensei, eu vou entrar no mestrado, porque quando eu terminar a psicologia, eu vou fazer um doutorado. Porque eu, às vezes, sentia necessidade de falar e não ter espaço. Aí eu falava assim: vou fazer um doutorado, porque você bota no papel e aí quem quiser ler, lê, quem não quiser, não lê, mas aí você tem como ter essa Uhum. autonomia, né? E o senhor está me entregando uma Sim. coisa, com muita perseverança, professor. O senhor está me entregando uma coisa que nessa obra tem uma passagem que a princesa, né? Ela é enterrada e eles entopem a boca dela com barro. Pois é, o senhor está fazendo o contrário, o senhor está me exumando e tirando esse barro que eu passei a vida inteira tendo na minha boca. Então, assim, o mestrado, ele vai me dar essa liberdade, né? De poder escrever, de poder me inscrever num lugar e poder apresentar um trabalho que eu queira.
É assim, essa liberdade de poder chamar um amigo meu que queira escrever alguma coisa e eu poder assinar junto com essa pessoa, para atravessar outras pessoas também, né? Porque não é para Uhum. mim só, não é por mim só, é por todas as outras pessoas que também a gente pode ajudar. E assim, eu tenho uma gratidão muito grande pelo seu não faz nem ideia do tamanho Ah, que que bom. viu? Do tamanho que é. E assim, eu tem dia que eu falo, eu só tô escrevendo aqui porque tem uma pessoa que tá confiando muito em mim. Juro por Deus, tem dia que assim, com esse meu estado, né, aí tem vezes porque eu acho que eu fiquei muito no nível de estresse muito alto, aí tem vezes que eu fecho os olhos ao invés de relaxar, me dá muita me dá muita tontura, né, como se eu tivesse, sei lá, com o vestibular todo afetado, mas não é não, é por causa da ansiedade, eu sei, como eu fico dividida entre continuar e relaxar, aí não vem o relaxamento, né. Isso é natural, eu Sim. entendo, né, a gente no curso a gente estuda sobre isso, é super natural pelo meu estado. Aí a gente vai retomando, né, o lugar da tranquilidade depois. Mas, isso para mim tem sido complicado, porque eu sempre fui uma pessoa que meditou, sempre fui uma pessoa que esse ponto da minha vida sempre foi muito tranquila, aí agora eu recebi uma Cleide nova que eu tenho que dar conta dela, né. E aí a sua ajuda tem sido muito Sim. importante nisso, né, deixando bem claro que não é o seu lugar cuidar de mim, mas cuidar da Cleidmar Uhum. mestranda, né, da minha escrita e tudo, e assim, eu agradeço muito, se não fosse pelo seu apoio, né, pelas suas E eu vou ser bem disposições. sincero com você, eu faço com o maior carinho, viu? Professor, obrigada, obrigada mesmo, assim, para Eu mim faço é com o maior. Para mim é algo que eu nunca vou esquecer, professor, porque Mas não é comum, né, isso não é comum. E aí vamos para frente, vamos torcer que dê certo, né. vamos, Vamos vai torcer que lá, dê certo. pois, pois agora eu vou jantar e você vai cuidar Tá de bom, ler seus PDF aí, viu? tá Se não certo, achar o PDF, me contate imediatamente para vir tudo buscar o bem. livro. Tá bem, professor. Pois Boa, fique bem, boa viu. noite Boa também noite e e ame muito. atenção aos nossos prazos. Tá bom. E ame muito, que é importante. Tá? Tchau. Tchau, tchau.